Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje vamos iniciar mais um dos nossos eventos online, hoje com a participação especial do nosso diretor, o Iago. Olá pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje nesse evento online da Lobby Consultoria. Meu nome é Iago Malon, sou um dos sócios diretores da Lobby, e hoje a gente vai falar sobre vantagens de cada regime tributário. Esse assunto ele é um assunto um pouco complexo, até porque ele envolve, né, todos os regimes tributários existentes no Brasil hoje, e cada tipo de regime tem as suas particularidades, né? Então eu não vou entrar em todos os detalhes de todos os regimes, e vou tentar fazer uma explicação um pouco mais dinâmica e um pouco mais fácil de entendimento. Antes mesmo de iniciar, eu queria, falar que o regime tributário, ele é uma questão que hoje em dia, infelizmente, muitos empresários não dão a prioridade necessária que deveria ser para esse assunto. Então, geralmente, quando uma pessoa vai abrir uma empresa, ela faz lá um plano de negócios, ela estrutura o marketing dela, estrutura o comercial, estrutura a parte de compras, de faturamento, mas ela esquece das coisas mais importantes que é o regime tributário. Porque o regime tributário, ele envolve tantas áreas que até na formação de preço da sua empresa, no preço que os produtos que você vai vender, o seu regime tributário vai impactar. Então, mesmo que você esteja abrindo a sua empresa ou que você já esteja com a empresa aberta, certifique-se de que seu regime está correto e que é o melhor que você consegue colocar no momento para o seu grupo empresarial. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente exemplificar. Então, aqui só um pouco de algumas perguntas importantes que a gente vai falar. Quais os regimes tributários existentes no país? Se existem limitações para cada tipo de regime? Qual o melhor regime para a minha empresa? Em qual momento eu posso optar pelo regime tributário? A carga tributária de cada um dos regimes, exemplos e comparativos, e alguns cases aqui da Lobby que nós tivemos com esse assunto. Então vamos lá. Hoje, quais são os regimes tributários existentes no país? Nós temos aí 4 regimes e um deles é pouco conhecido, que é o lucro arbitrado. Então eu vou falar dele primeiro, porque ele não é muito utilizado, então só para conhecimento de todos, o que que é o lucro arbitrado? Ele é um tipo de regime onde a Receita Federal, ela te permite que você, quando você não tem as informações corretas, onde você não tem certeza do quanto você faturou, do quanto você comprou, do quanto você teve de movimentação bancária, quando você teve uma confusão patrimonial entre a sua empresa e a sua pessoa física, esse regime lucro arbitrado, ele é uma forma que você paga um imposto um pouco maior, ele é baseado no lucro presumido, você paga um imposto um pouco maior, justamente para dizer para a Receita: olha, Receita, eu estava com as minhas informações erradas, eu não tinha possibilidade de te informar, então por isso eu vou arbitrar e daqui em diante eu vou seguir corretamente. Então esse regime ele não é muito utilizado. Ele deveria ser utilizado porque tem muitas empresas que têm esse tipo certo de situação, mas na maioria das vezes elas preferem optar pelos outros 3 regimes. Voltando então, no primeiro, Simples Nacional, que acho que é o mais conhecido por conta das microempresas, é o regime mais fácil, vamos dizer assim, de se entender, porque ele é apurado apenas em uma guia, tem poucas obrigações acessórias, e acaba que as empresas menores acabam optando pelo Simples Nacional. Mas nem sempre ele é o melhor regime. E muitas das vezes, algumas empresas elas vão começar e dizem assim: nossa, eu vou começar, então eu já vou colocar no Simples Nacional. Mas não é sempre a melhor opção. Pode ser que o lucro presumido ou lucro real seja a melhor opção, mesmo que você esteja começando a sua empresa. Então lá na frente vocês vão entender por quê. O lucro presumido, ele é um tipo de regime também um pouco mais fácil, porque para a base de cálculo, a Receita ela presume as bases, né, que você vai calcular os impostos. Então como é que ele funciona? Imagina só, a Receita Federal, para facilitar, ela viu que os segmentos eles tinham margens parecidas. Então, quando você vai no supermercado, você pode observar que tem pouca diferença de preço de um produto para outro. O que que isso quer dizer? Que o mercado ele é tabelado, né? Então,
geralmente os regimes eles têm margens parecidas. Então a Receita foi lá e falou: "Olha, para comércio, eu estimo que a margem de lucro é 8%. Então você pega o seu faturamento vezes 8% e aí sim você calcula os seus impostos. Serviço 32%, porque a margem é maior. E lucro real, os impostos são calculados a partir realmente do lucro que a empresa tem. E ela também pode aproveitar os créditos, nos outros impostos. Tanto o lucro presumido quanto o lucro real, a gente também vai ter aí a distinção dos impostos, e eles vão ficar separados. No Simples Nacional, as pessoas acham que é só um imposto, mas na verdade, quando vocês abrem aquela apuração PG10, lá tem vários impostos lá, assim, PIS, COFINS, ICMS, CPP, que é o INSS patronal, ISS. E aí se a sua guia deu 30.000, por exemplo, cada um daqueles impostos eles têm uma destinação a partir daquele pagamento. Então, o pagamento é unificado, mas os impostos estão todos ali dentro. Quando eu saio do Simples Nacional, eu passo a ter o PIS/COFINS numa guia, o imposto de renda numa guia, o ICMS em outra guia. Então é aí que você precisa de um planejamento tributário ainda mais detalhado. Existem limitações para cada tipo de regime? Existem. Em relação a atividades, também a faturamento e a limitação societária. Aqui eu não vou falar de todas as situações que são possíveis em cada um desses, tirando o faturamento, mas eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, atividades que não podem ser simples nacional: bancos, factoring, empresas relacionadas a investimentos, empresas que realizam cessão, locação da mão de obra, empresas que se dediquem a loteamento e incorporação de imóveis. Então, tem várias atividades que não são permitidas no Simples Nacional. Tá, então o que que acontece? Eu abri a minha empresa, coloquei um KNAI, que é o código de atividade, que não pode ser Simples Nacional, o que que vai acontecer? Automaticamente a sua empresa vai ser desenquadrada do Simples Nacional. A Receita Federal hoje ela tem um sistema que identifica isso de forma automática. Então a gente pode disponibilizar depois do webinar um link para que você consulte todas as atividades que não são permitidas nesse regime. Atividades que devem ser lucro real. Então, da mesma forma que os bancos, empresas relacionadas a investimento, não podem ser do simples, elas também são obrigadas a ser do lucro real. Então, ela tem a obrigatoriedade, independentemente de faturamento, de ser do lucro real. E situações obrigadas ao lucro real. Então, aqui já são situações onde, dependendo do seu negócio, você vai ter que obrigatoriamente estar nesse regime. Então, empresas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, né? Não confundir com receita de exportação, ou seja, não quer dizer que se você exporta seu produto, você tem que ser lucro real. No decorrer do ano calendário, tem efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa. Então, aqui é um ponto muito importante, onde todos têm que ter cuidado. Iago, o que que define o meu regime tributário no ano? Em relação a lucro real e lucro presumido, é a guia que você paga no início do ano. Geralmente essa guia é em março, em abril, na verdade, no começo do trimestre ali, no primeiro trimestre. Então, se você pagar a guia com código dizendo que você é regime estimativa, não tem como você voltar atrás mais. Então, todas as vezes que você for pagar essa guia, certifique-se de que ela está correta. Então, empresas que exploram atividades de prestação cumulativa, de acessória creditícia, mercadológica, gestão de crédito, administração de contas a pagar e a receber, então também ali situações ligadas a bancos, factoring, e que explorem atividades de securitização de crédito, né? Então, são empresas até regulamentadas pela SUSEP. Falando de faturamento, eu tenho um limite aí de 4.800.000 por ano para o Simples Nacional. Já tem um projeto de lei que está parado, onde eles querem aumentar esse limite, porque esse limite já tem um bom tempo que ele foi definido, e querendo ou não, a inflação ela acaba tendo um efeito muito relevante nisso aí, porque todos os produtos eles tiveram reajuste de preço, então, logicamente, o faturamento ele aumentou e nem sempre a pessoa está com a mesma margem de lucro, porque é apenas reajuste inflacionário. Limite de 78 milhões por ano para o lucro presumido. Então, se você atingiu esse limite no ano, obrigatoriamente no próximo exercício você deverá ser lucro real,
tá? Então, limite de 78 milhões por ano para ser lucro presumido. Então vamos lá, qual é o melhor regime para a minha empresa? Aqui eu coloquei algumas questões importantes para se analisar, porque da mesma forma que quando você vai no médico e você leva os seus exames, e através dos seus exames ali tem os números que são os indicadores para saber se você está bem de saúde, a empresa é da mesma forma. Então tem indicadores que mostram para a gente, nós que somos consultores tributários, onde você sabe se o seu regime está adequado ou não. Então são várias questões que a gente analisa e você consegue identificar o melhor regime. Geralmente, para o Simples Nacional, é quando você tem um faturamento tímido, então um faturamento menor, mas lá na frente vocês vão ver que nem sempre só o faturamento é determinante para o Simples Nacional. A informalidade, então, querendo ou não, a gente tem muitos segmentos ainda no Brasil que são informais, né, que você não consegue operar eles com nota fiscal, mesmo que seja nas compras. Redução de encargos trabalhistas, porque nós não temos os impostos do INSS patronal na folha para o Simples Nacional, tá? Em relação ao lucro presumido, margens maiores, informalidade também, porque ele é um regime que ele é apurado pelo meu faturamento, então tem muitos segmentos que não têm, às vezes, a formalização das despesas. Então, às vezes, tem que pagar muitas despesas, mas não tem as notas fiscais de entrada, né? Justamente porque o segmento é informal. E ele é menos complexo, então ele é muito mais simples de apurar os impostos, enfim, de entender como é que funciona. Em relação ao lucro presumido, vocês vão entender, lucro presumido e lucro real, que todos os dois, um eu falo de margem maior para lucro presumido e para lucro real eu falo de margem menor. Então veja bem, eu vou abrir uma empresa de comércio, eu compro um produto a 100 e vou vender ele a 150. Então ali eu tenho um markup ali de 50, tiro os meus impostos, e aí lá no final, depois de tirar todas as minhas despesas, o meu custo de produto vendido, eu tenho uma margem líquida de só 5%, ou de 7%, ou de 6%. É uma margem muito baixa. Então ela não é uma margem onde eu vou olhar para o lucro presumido, tendo em vista que eu tenho a opção de ir para o lucro real. Então, por que que isso acontece? Porque no lucro presumido, independentemente da sua margem, você vai ter que pagar em cima de uma margem que a Receita estima que você tem, que é o que eu falei no início. Então, se você deu prejuízo durante um ano, você vai ter que pagar em cima de uma margem que às vezes você nem teve, tá? Então, lucro real são margens menores, ela tem mais benefícios fiscais, a empresa consegue utilizar mais benefícios fiscais onde o lucro real ele permite. Um deles que está em pauta, onde o governo já está com a MP 1185, que é justamente para aumentar a arrecadação e retirar algum desses benefícios fiscais, que é a subvenção governamental, onde o governo ele te dá algumas isenções e benefícios para que você instale a sua indústria, que você instale a sua empresa naquele estado e isso volta para você em forma de despesa no lucro real. E a JCP, que é o juro sobre capital próprio, que é onde a empresa remunera o sócio através do capital social investido e do lucro que ele tem acumulado na empresa, que também é um benefício fiscal para o lucro real. Não vou adentrar muito sobre esses assuntos, porque a gente iria estender muito aqui o webinar. E o lucro real também, quando você tem vários segmentos, isso acontece muito. Às vezes, dentro do grupo tem uma empresa de prestação de serviço, tem uma transportadora, tem empresa de comércio, tem empresa de importação, de exportação. Geralmente, você tem empresas do lucro real ali, quando você tem vários segmentos. Aqui eu coloquei só um exemplo da carga tributária, para vocês entenderem como funciona o Simples Nacional. Ele é por faixa, então ali vocês observam que quando você está começando, as alíquotas são menores, né? E aí depois que você passa a ter um faturamento ali na faixa de 300 mil por mês, a alíquota já fica muito alta, ela já fica na faixa de 19%, 20%, 22%. Então, geralmente nesse momento onde você está ali entre a terceira e a quinta faixa, é onde você consegue já ter uma visão se você vai continuar no Simples Nacional ou se você vai migrar para o lucro presumido ou lucro real, que é onde a sua carga tributária começa a aumentar no Simples Nacional. E, por incrível que pareça, na maioria das vezes é melhor mudar de regime, quando você já está ali nas últimas faixas. Bom, lucro presumido. Então, como eu falei, você precisa presumir uma alíquota para calcular os impostos.
então para comércio é 8%, e eu tenho uma alíquota efetiva de 3,08%. O que que é a diferença? É que a minha base de cálculo é 8%, e os impostos que eu vou pagar em cima dessa base de cálculo é 34%, que é 15% de imposto de renda, mais 10% de adicional, mais a contribuição social, no final vai dar 34%. Então, se você multiplicar 8% vezes 34%, você vai ter uma alíquota efetiva de 3,08% em cima do seu faturamento. Então, é mais fácil você já falar da alíquota efetiva para tornar o cálculo mais simples. Presunção de 16 ou 32% para serviço, alíquota efetiva de 5,44% ou 10,88%. Por que que as alíquotas, as presunções são maiores para serviço? Porque realmente a margem é maior, né? Então, a Receita Federal, quando ela teve ali a ideia de colocar o lucro presumido, ela estudou todas as margens das empresas, fez uma média, e aí ela viu que realmente é o que acontece na prática, o que a gente vê aqui, é que serviço realmente ela tem essa margem parecida aí, de 32%. 32%, 25%. E aí a gente tem também os outros impostos, o PIS/COFINS, que aí você vai pagar 3,65% sobre o seu faturamento, então não tem presunção, é direto sobre o faturamento. E aí, se você tem funcionários, você passa a ter também o imposto da folha, onde você tem um imposto patronal de até 28% na parte da folha de pagamento. Lucro real, que na maioria das vezes acaba sendo um monstro para alguns empresários, né? Muitos têm medo, às vezes muitos escritórios de contabilidade colocam esse receio no empresário de ir para esse regime. Aqui na Lobby a gente tem muitos clientes desse regime, até por obrigatoriedade, por terem um faturamento expressivo. Então não tem dificuldade nenhuma. É uma organização que é necessária para a empresa e que acaba beneficiando de forma gerencial a empresa, onde você precisa ter todas as suas despesas eh, com nota fiscal, todas as suas movimentações bancárias explicadas, de onde está vindo o dinheiro, de qual cliente que é, qual fornecedor eu estou pagando, qual despesa eu estou pagando. Então você tem que ter um financeiro na sua empresa que consiga fazer esse trabalho e uma conciliação financeira, onde você vai conseguir deixar isso bem claro para a Receita Federal que o seu lucro está correto, tá? Então, possibilidade de utilização de benefícios fiscais também, como a subvenção e o juro sobre o capital próprio, tributação de 9,25% de PIS/COFINS, mais detalhe, agora que eu já tenho crédito, né, onde eu consigo aproveitar das minhas compras, da depreciação das minhas máquinas, equipamentos, do que eu utilizo para minha operacionalização, e imposto patronal também de até 28% na parte da folha de pagamento. Então aqui a gente vai agora para alguns exemplos práticos, né? Aí para vocês começarem a assimilar e entender o que eu falei. Então, o primeiro exemplo, o João decide abrir uma indústria e ele não tem ainda faturamento, e ele decide começar no simples. Seria talvez a escolha mais lógica. Será vantajoso ou não? Então, nesse sentido, como ele vai abrir uma indústria, ele vai ter um investimento muito alto, onde ele vai ter que comprar maquinários, ele vai ter que investir em adequações para o negócio dele, ele pode ir para o lucro real. Por quê? Porque no começo ele não vai ter faturamento, mas ele vai ter as despesas, onde ele consegue aproveitar esse crédito. Então, tudo que ele comprar ali de matéria-prima para começar a industrializar, de máquinas, equipamentos, todo o investimento que ele faz na indústria dele, ele consegue ter esse crédito. Então, o melhor regime para ele, na verdade, não é o Simples Nacional, mesmo que ele ainda não tenha faturamento, é o lucro real. Porque vamos supor aí nesse exemplo, 20 milhões que ele investe na indústria dele, ele teria aí estimado 2 milhões só de PIS/COFINS, fora a despesa que ele pode aproveitar ali na sua operação. Então, o que que acontece? Ele investiu 20 milhões ali no começo. Esses 20 milhões, ele não se perdem. Quando ele começar a faturar, já entra um prejuízo acumulado, onde ele vai poder faturar esses 20 milhões aí, e aí sim ele vai começar a pagar imposto sobre o lucro. Ou seja, o lucro real me permite aproveitar o meu prejuízo acumulado. E aí tem algumas regras para aproveitar esse prejuízo, onde eu também não vou falar porque acaba estendendo, mas a lógica é, se eu tenho despesas muito altas no começo da minha empresa, você tem que optar pelo lucro real. Bom, esse outro exemplo aqui, onde a Maria ela decide abrir uma loja de roupas, porém as compras iniciais são bem poucas,
ela não tem a possibilidade de pegar notas fiscais de compras dessas mercadorias, porque, infelizmente, o segmento é de facções, costureiras, e aí ela não tem como ter essas notas fiscais de entrada, né. Então, nesse caso, ela está perdida ali e acaba optando pelo lucro presumido. Então, nesse tipo de situação aqui, ela estaria cometendo um erro. Por quê? Porque nesse caso seria melhor ela já começar no simples mesmo, com a alíquota inicial de 4%. Porque caso ela fosse para o lucro presumido, ela teria as alíquotas que eu já expliquei anteriormente e ela teria ali um detalhe muito importante, que é o ICMS. Então, a partir do momento que você é lucro presumido ou lucro real, você acaba tendo ali a obrigatoriedade de pagar o ICMS. ICMS em Goiás é 17% para consumidor final. Então, no caso da Maria, ela teria que tributar ali ICMS na saída dos produtos em 17%, quando na verdade ela poderia estar pagando 4% lá no Simples Nacional. Então, ela teria uma escolha muito errada, onde ela teria ali uma diferença de quase 19% na carga tributária dela. Então, a gente sempre fala que o regime tributário, como eu falei no início, é uma escolha muito importante para sua empresa. Muito importante mesmo, porque para quem está iniciando, para quem não tem capital de giro, a pessoa pode, infelizmente, vir a falir se ela escolher um regime tributário errado. Porque hoje, as fiscalizações que a gente tem, tanto da Receita Federal como da Secretaria da Fazenda, são quase todas já informatizadas, através de software. Então, se você escolhe o regime tributário errado e se você não formaliza o seu negócio, lá na frente você está sujeito a ter autuações e também pagar uma carga tributária muito mais alta. Agora, um outro caso prático, eu coloquei um do lucro real, coloquei um do Simples Nacional e agora eu vou colocar aqui um do lucro presumido. O Júlio ele tem uma clínica de exames, formou em medicina e abriu uma clínica de exames. A sua margem líquida é de 50%. Então, realmente é um negócio que tem uma margem muito boa, exames, clínica de exames, hospitais. E nesse caso ele saiu do Simples Nacional e agora ele precisa optar por lucro presumido ou lucro real. Então, anteriormente, se vocês se recordam, eu falei lá que para eu escolher lucro presumido e lucro real, eu analiso margem. Sempre eu analiso margem. Então, no caso dele, como a margem é alta, os impostos no lucro real são calculados a partir da margem dele. Então, veja bem, se eu tenho 32%, que é o que a Receita Federal fala que eu tenho que tributar, e eu tenho uma margem maior que 32%, não tem lógica eu estar no lucro real. Eu tenho que ir para o lucro presumido. Ou seja, nesse caso aí dele, ele teria 1 milhão vezes 10,88%, que é a alíquota efetiva, mais 3,65% de PIS/COFINS, 145.300, né? Então, o imposto, aí eu já joguei a alíquota efetiva vezes o faturamento mais o PIS/COFINS, tá? Não estou considerando aí ISS e outros impostos, só impostos federais. No lucro real, a margem é 50%, então sobrou 500 mil vezes 34%, ele vai ter 9,25%, está errado, é 9,25%, considerando apenas 20% de créditos. Então, você sempre tem que analisar o seu negócio da forma que ele acontece. Geralmente, quando a gente vai analisar o regime tributário de uma empresa, a gente analisa vários fatores. E às vezes, na verdade, na maioria das vezes, eu prefiro ir presencialmente na empresa do meu cliente. Por quê? Porque às vezes, quando você vai lá, você consegue detectar despesas que às vezes ele tem, por exemplo, numa indústria ou num tipo de negócio desse, que é uma clínica, onde ele não tem os números exemplificados para mim. Mas eu estou vendo que ele tem ali máquinas que às vezes não estão registradas na indústria dele, às vezes, para quem trabalha com exames, tem também ali as máquinas de radiografia, tomografia, às vezes a contabilidade não registra isso da forma correta. Tudo isso pode me dar créditos futuramente. Então, nesse caso do Júlio, ele teria uma economia de 98.700, optando pelo lucro presumido. Então, margem maior do que a presunção, você opta pelo lucro presumido. Margem menor ou parecida com a presunção, geralmente você opta pelo lucro real. Aqui eu vou falar um pouco de alguns cases que a Lobby já teve, coloquei só 3, para a gente não estender muito. Um deles foi numa empresa onde a empresa com faturamento bem expressivo, ali na faixa de 70 milhões por ano, em cada empresa, tinha 2 empresas. E aí o que que o cliente, o que que era o negócio dele, né?
ele fabricava aquelas caçambas onde elas são acopladas nos caminhões para fazer o aluguel. Ele locava esses caminhões para fazer coleta de lixo. E ele estava no lucro presumido. Primeiro ponto, ele não poderia estar dividindo faturamento. Isso não é permitido pela Receita Federal, ele poderia ser fiscalizado, né? Então ele estava correndo aí um grande risco. Segundo ponto, a presunção dele era 32%. Mas há muito tempo atrás ele tinha realmente uma margem maior que 32%. Então, às vezes, o empresário ele acaba deixando o tempo passar e ele não para, né? Eu falei no começo que isso é muito importante, sempre no final do ano, agora nos meses de novembro e dezembro é quando a gente começa a analisar todas as empresas, então ele acaba esquecendo e o regime tributário fica de lado. E lá no caso dele, a margem dele tinha diminuído, porque tiveram concorrentes, abriram outras empresas no segmento e ele teve que baixar o preço. Então ele tinha uma margem menor que o lucro presumido. Outra coisa muito decisiva, que foi até espantoso, ele tinha um volume altíssimo de ativo imobilizado, muito alto. Então o crédito que ele estava perdendo desse ativo que ele poderia estar aproveitando no lucro real era muita coisa. Então, em um ano, ele perdeu 6 milhões de reais. Tem como recuperar? Não tem. Então, o regime tributário é uma questão muito séria, onde, quando você opta pelo regime, não tem como voltar atrás mais, né? Então, diferente de outros impostos que você consegue recuperar 5 anos para trás, falando de decisão de regimes tributários, não tem como você retificar e voltar atrás, né? Então, você tem que seguir o regime tributário pelo ano inteiro. Então, infelizmente, esse cliente acabou tendo aí que pagar 6 milhões a mais. Eu coloquei ali uma economia que ele teria se ele tivesse optado, né? Quando a gente fez a consultoria para ele, ele já tinha optado pelo regime, e aí só no outro ano ele conseguiu ter essa economia. Então veja bem, ele deixou de colocar no caixa da empresa dele 6 milhões de reais. Um outro caso prático, onde acontece muito, empresas de distribuição, geralmente, é uma margem maior que 10%, maior que 15%, geralmente é uma margem baixa, 5%, 8%. E aí é muito melhor você estar no lucro real. Coloquei aqui um outro tipo de benefício que eu não tinha falado anteriormente, que a gente aplicou nesse case, que é o uso do PDD. O que que é o PDD? Imagina só, você foi lá, fez uma licitação, por exemplo, ou vendeu para algum cliente seu, e você faturou a nota de 10 milhões de reais. E aí esse cliente não te pagou. Ele entrou em recuperação judicial ou por outro motivo ele não te pagou. A Receita Federal permite que no lucro real eu pegue esse valor que eu deixei de receber, né, eu faturei, eu deixei de receber, e eu aplique ele como uma despesa no lucro real. Então veja bem, imagina só, eu estou lá com meu faturamento de 20 milhões e aí eu tive um lucro de 2 milhões. Teria que pagar um imposto em cima de 2 milhões. Só que eu tenho lá no meu contas a receber vários títulos de muito tempo, né, e tem algumas regras que a Receita Federal permite, que é 6 meses, 12 meses, tem que ter procedimento administrativo, tem que ter cobrado o cliente judicialmente, onde eu posso pegar esse saldo e jogar como despesa. E aí o que que acontece? A hora que eu receber, eu faço a reversão. Aí eu pago o imposto, né? Então, quando a gente fala de regime tributário, também a gente olha para fluxo de caixa, onde você consegue, às vezes, utilizar alguns benefícios que você tem para não pagar o imposto, né? E se acontecer de ter outra situação lá na frente, você reverteria essa situação e pagaria o imposto. Então, falando de fluxo de caixa, você teria aí um grande benefício. Essa empresa também tinha produtos monofásicos. O que que são produtos monofásicos? São produtos onde eu não tenho pagamento do PiscoFins, né? Eles são teoricamente isentos. Então, eu consigo aproveitar mais créditos e sucessivamente o meu PiscoFins ele vai ter créditos onde eu consigo até aproveitar esse crédito com outro imposto. Então imagina só, eu tive ali um crédito de PiscoFins de 1 milhão, eu consigo fazer um processo que a gente chama de perdi-comp, pedir para a Receita Federal o ressarcimento desse imposto e fazer a compensação dele com outro imposto. Por exemplo, o imposto da folha, o INSS patronal ou o imposto de renda. Então, nesse case aqui, esse cliente teve uma economia anual de 2 milhões, utilizando todos esses benefícios. Agora, um último exemplo, falando de uma indústria de roupas. Lá, como eu falei, a gente tem que analisar o negócio como um todo. E aí, o que que acontece? Nesse cliente, por conta das coleções, né, que acontecem naturalmente, né, tem coleção de verão, de primavera, de inverno, tinha algumas coleções que ele tinha
um faturamento mais expressivo. Então, no lucro real, a partir do momento que dentro do mês eu não dei lucro, eu não pago imposto, né? Então, se eu dei prejuízo, eu não pago o imposto. Então, como eles tinham sazonalidade, eles tinham maiores faturamentos só no final do ano, era muito mais compensatório ele estar no lucro real, como eu falei, fluxo de caixa. Ele não iria pagar o imposto durante quase todo o ano, e só no final do ano, em dezembro, ele teria ali o pagamento do imposto, dezembro e janeiro. Então, ele teria ali um fluxo de caixa onde ele conseguiria ter esse recurso para trabalhar, para comprar mais produtos, para investir na empresa dele, e ele também tinha margens mais baixas, né? Esse cliente é de Goiás, ele poderia utilizar também o Produzir, que é um benefício fiscal aqui da indústria. O que que é esse benefício? Só para deixar bem claro. É um benefício onde o Estado ele financia uma parte do seu ICMS. Então, um percentual, uma grande parte do ICMS que a sua guia, se a guia deu R$ 100.000, ali entre 70% e 75% o Estado vai financiar para você. Você vai pagar só uma parte dessa guia. Além de você ter esse benefício no ICMS, você ainda consegue pegar esse benefício e utilizar ele como uma subvenção, que é o que eu falei anteriormente, que inclusive o governo editou o MP para que as empresas deixem de utilizar a subvenção. A MP é um assunto para outro webinar, mas de forma geral o governo está querendo dificultar a utilização da subvenção. E a desoneração da folha de pagamento, onde ele poderia optar por pagar o imposto patronal, que eu falei que as empresas presumidas e real têm, através do seu faturamento, né? Então, sempre tem essa discussão, geralmente aparece na mídia que o governo está com o prazo lá da desoneração da folha de pagamento acabando, e aí geralmente o governo sempre prorroga esse prazo. Às vezes eles mexem nas alíquotas, incluem atividades, excluem atividades, então geralmente é de 1 a 4%, né? A desoneração da folha de pagamento sobre o faturamento. Então eu troco os 28% em cima do valor da minha folha, pela alíquota vezes o meu faturamento. Então, se é 2% de alíquota na desoneração, e eu faturei 1 milhão, né? 2% sobre 1 milhão, aí 20 mil. E eu troco esse imposto pelo imposto patronal dos 28%. Esse cliente a gente teve uma economia estimada em 3 milhões, né? Onde ele teve um benefício muito bom, utilizando todos esses benefícios. E foi o que eu falei, a gente teve que ir até a empresa dele para entender como funcionava o negócio, e aí sim escolher o regime da empresa. Bom, então aqui para concluir, como eu falei, o planejamento tributário, ele melhora a sua margem, te faz crescer. Então, como eu falei, ele impacta diretamente na formação do seu preço ou do seu serviço. Toda variável do seu negócio pode ser usada a seu favor. Então, como eu falei, todo negócio ele tem a sua particularidade. Então, se você tem uma particularidade que você pode usufruir, que você pode aproveitar ali na sua escolha do seu regime, a gente pode utilizar isso. Não deixe de virar o ano, né? Agora a gente está no momento ideal de virar o ano sem ter certeza do seu regime tributário, tá? Então, mesmo que você seja obrigado a estar no lucro real, não tem como você escolher outro regime, certifique-se então que você está utilizando todos os benefícios possíveis do regime tributário que você está. E o seu regime vai influenciar no preço dos seus produtos e serviços, como eu falei anteriormente. Tem muito assim a relação com a margem, né? Então, acaba que a sua margem influencia nisso. E fique atento às oportunidades e mudanças. Eu falei da MP 1185, que é um assunto para um próximo webinar, justamente para falar dessa mudança que é para o ano que vem, né? Então você tem que ficar atento a todas as oportunidades que você tem. Por quê? Porque os tribunais, STF, STJ, eles têm vários entendimentos. Então, recentemente, saiu o entendimento do STJ, se eu não me engano, que para a transportadora ela poderia utilizar o crédito da despesa do IPVA para PIS/COFINS, né? Então, foi subentendido que conforme a essencialidade do negócio do cliente, ou seja, o quanto aquilo é necessário para que ele consiga entregar o produto ou serviço dele, eu aproveito um crédito. Então, o IPVA que eu não poderia aproveitar, agora eu já posso. Então, tem muitas mudanças, e aqui na Lobby a gente tem uma síntese semanal onde a gente informa sempre as mudanças que tem, e os clientes que contratam a controladoria, eles têm de forma trimestral essas informações e também a apresentação de resultados. A gente sempre está informando essas mudanças e oportunidades. Então, sempre fiquem atentos a essas questões. E tem especialistas ao seu lado. Não adianta você ter uma contabilidade onde o contador tem medo de certo tipo de regime, já aconteceu demais,
onde a gente vai fazer auditoria em algumas empresas e aí o cliente fala assim: não, eu nunca fui para o lucro real porque o meu contador falou que é muito difícil de fazer, dá trabalho demais, eu não vou mexer com isso não. Então, pessoal, o, hoje em dia o mercado está muito competitivo e a gente não pode ter é, esse tipo de escolha através de mitos, né? A gente tem que ter realidade, números e ter certeza com planejamento tributário bem feito, profissional, onde mostra para você todas as opções que você tem disponíveis para o seu negócio, ok? Certo. A gente vai abrir agora para algumas dúvidas, algumas perguntas. Lembrando que vocês podem colocar aqui também no chat as perguntas. Vamos aproveitar esse momento aqui com o Iago para a gente já esclarecer nossas dúvidas. Tem algumas dúvidas aqui também, Iago, que o pessoal mandou para o nosso time de marketing. É se eles podem mudar de regime tributário no meio do ano. É uma dúvida também muito recorrente no nosso time de CS. Então, vamos lá. Depende da situação, né? Se você optou, como eu falei no começo, se você optou pelo lucro presumido ou lucro real, não tem como mudar mais. Mas se você começou no Simples Nacional, você pode forçar um desenquadramento na Receita Federal, né? Então você pode, como eu falei, colocar um KNAI onde automaticamente a Receita vai te desenquadrar e a partir dali você sai do Simples e vai para o lucro presumido ou para o lucro real. Agora o contrário não é possível. Ótimo. O pessoal também ficou com uma dúvida, então, qual que seria o melhor regime? Essa dúvida é um pouco difícil de responder, mas como eu disse, alguns exemplos, você tem que analisar o seu negócio, né? Todas as particularidades que ele tem. E aí, a partir daí, você precisa de um especialista, é lógico, para você ter essa certeza. Mas, assim, de antemão, o lucro real ele é um regime muito bom, onde quando você está com a sua empresa maior, ele acaba sendo um dos melhores regimes, na minha opinião. Por quê? Porque ele te dá realmente muitos benefícios onde você pode utilizar. A não ser que a sua empresa tenha uma margem muito boa, onde o lucro presumido seja melhor, mas o lucro real ele acaba dando, de forma geral, te dando mais opções, né, de planejamento tributário. Entendi. O pessoal também fica com bastante dúvida referente ao quadro societário. Se uma pessoa só, ela pode ter várias empresas em cada regime. Então, depende também da situação. Uma empresa que ela tem uma empresa do Simples Nacional, ela não pode ter outra empresa do lucro presumido ou lucro real, a não ser que ela tenha um percentual pequeno de participação na empresa do Simples Nacional. Agora uma empresa que ela tem lucro presumido e lucro real no mesmo grupo econômico não tem problema nenhum, a não ser que, né, como eu falei naquele exemplo, você esteja burlando a regra da Receita Federal. Então, se o limite é 78 milhões para lucro presumido, você não pode abrir três empresas do mesmo segmento e fatiar esse faturamento para fugir da fiscalização. A Receita Federal vai entender que é um grupo econômico, vai somar o seu faturamento e vai te colocar obrigatoriamente no lucro real. Da mesma forma para o Simples, tá? Tem muitas pessoas que às vezes correm esse risco de criar várias empresas do Simples, mas os faturamentos também são somados e você pode ser desenquadrado. É uma ótima observação. A Letícia aqui também ficou com uma dúvida, Iago, se no agronegócio também pode se utilizar destes regimes. Sim, pode sim. Inclusive o agronegócio a gente tem hoje aqui na Lobby a Solos, né, consultoria, que é uma empresa do agro, e a gente tem visto muitas empresas que estão no regime errado, inclusive no lucro presumido ou no lucro real, sem utilizar os benefícios que possam ter. Uma última empresa que a gente teve aqui de case, ele deixou de utilizar 6 milhões de subvenção. Então ele pagou 2 milhões de impostos a mais. Então, como o agro ele tem muitos benefícios fiscais, né, em venda de sementes, venda de agrotóxicos, de fertilizantes, esses benefícios podem ser utilizados para o lucro real. Então, os regimes também são muito importantes no segmento do agro. E hoje o empresário do agronegócio já está mais atento a isso. Inclusive, muitos deixam de ser pessoa física, né? Porque tem ali a plantação, acaba ficando tudo na pessoa física e acaba modificando para a pessoa jurídica, onde a carga tributária acaba sendo menor. Ótimo.
A Sara também ficou com uma dúvida em relação ao aproveitamento de crédito IPVA dos veículos. Teria que esse nome, né, na empresa ou se precisa estar no nome dos sócios, ativa conforme a lei. O ativo imobilizado precisa estar no nome da empresa, tá registrado, eh, né, ali o veículo no nome da empresa, o IPVA sendo pago pela empresa, para que a gente possa requerer esse crédito. Lembrando que isso foi uma decisão, né, uma decisão ainda, que foi uma decisão inicial, então tem que judicializar ainda, ainda não tem alteração na lei, tem apenas um entendimento de um tribunal. Ótimo. O Eduardo aqui, Iago, perguntou se o limite do faturamento do Simples Nacional é 4.800.000 por ano, mas para essas empresas que são contribuintes do ICMS e enquadradas no Simples, o limite é o mesmo ou é 3.600.000? Acontece que quando você está ali já nas últimas faixas, né, então quando você atinge os 3.600.000, a lei fala que você tem que começar a apurar os impostos estaduais, da forma anual. Então você vai ter que começar a destacar o ICMS nas suas notas e fazer a apuração de ICMS como se você fosse uma empresa do lucro presumido real. Então é um ponto também que é preciso ter muita atenção. Ótimo. Mais alguém tem alguma dúvida para a gente aproveitar o Iago aqui nesse momento? Então, pessoal, a gente vai se despedir por aqui. Nós vamos compartilhar essa gravação nos nossos canais, como no YouTube, também vamos compartilhar no nosso WhatsApp, por e-mail e também no portal do cliente. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar também, que a gente vai aproveitar o Iago para direcionar para vocês essas orientações. Eu agradeço muito, Iago, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Tenho certeza que gerou muito valor. Esse era um assunto muito recorrente que estava gerando muitas dúvidas na nossa operação, então eu tenho certeza que vai auxiliar muitos nossos clientes aí no dia a dia. Obrigado, Paula. Obrigado, Dorival, que não está aí aparecendo nas câmeras, mas está aqui conosco, apoiando a webinar da nossa equipe de marketing. E realmente é um assunto muito importante, fico feliz em compartilhar esse conhecimento. É um assunto realmente muito extenso, então se você tiver mais dúvidas, se você precisar de um estudo tributário, de uma auditoria, estamos à disposição, o momento é esse, é o momento ideal para que isso seja feito, né, porque a mudança do regime é no começo do ano, e a gente está aberto a sugestões para que vocês sugiram também novos assuntos para os nossos encontros, os nossos eventos, né? Então, temos muito a compartilhar, queremos agregar para os clientes para que tirem as dúvidas, consigam crescer, fazer as melhores escolhas para os seus negócios. E obrigado, tenham um ótimo dia e um ótimo feriado. Obrigada, pessoal. Lembrando que dia 18 nós teremos outro evento online e vamos encaminhar para vocês o tema, o horário para vocês se organizarem aí também. Obrigado pela participação e pela disponibilidade de vocês. Tchau, tchau.